Todos nós somos impelidos à busca espiritual quando nós sentimos a necessidade de uma mudança interior. Por que nós sentimos uma necessidade de mudança interior? Embora nós notamos lá na frente que isso seja um equívoco, no primeiro momento é muito saudável. Porque é aquele momento onde nós começamos a enxergar que existe alguma coisa, que existe a possibilidade de se alcançar em vida paz, harmonia e felicidade. O que todo mundo está buscando é felicidade. O que todo mundo quer é felicidade. Por mais esdrúxulas as desculpas que você possa ter, no fundo, o que você sempre busca em todas as situações da sua vida é a felicidade. Nós vivemos uma mentira no dia a dia. As pessoas te perguntam assim: você tá tudo bem? Você fala: tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas você tem problema com a sua família, você não se dá bem com seus pais, seu marido ou sua esposa é infiel, você não sabe lidar com essa situação, você todo dia tem que lidar com a situação de se ver frente a problemas que te atrapalham a ganhar dinheiro, que te atrapalham a viver. Ou seja, você está vivo e você vive na vida. E viver na vida é viver essas experiências problemáticas também. Mas existe uma série de desequilíbrios na sua mente. Você escuta alguém falar alguma coisa sobre você, você se altera, você não consegue entrar numa discussão filosófica que você quer ofender a outra pessoa. Você, numa relação, você quer controlar o outro, você quer medir o outro pelos medos que você carrega. Por exemplo, numa relação onde existe um ciúme, onde um cerca o outro, que é um absurdo. Então, a gente fala tá tudo bem com as pessoas, mas quando a gente olha no espelho, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe que não está nada bem. A gente sabe que temos problemas fundamentais a serem resolvidos. Então nós começamos a vislumbrar uma saída, uma possibilidade de saída. E quando nós começamos a vislumbrar essa possibilidade de saída, é aí que a busca espiritual começa. Porque nós então vamos procurar métodos que possam o quê? Fazer uma transformação na sua vida. Você quer procurar métodos que te forneçam informações que te possibilitem ser feliz, que te possibilitem viver a vida com plenitude, com equilíbrio. É isso que todo mundo quer. Eu acho assim que, fundamentalmente, o pior criminoso de todos, eu fico pensando se ele acorda todo dia de manhã com a intenção de matar alguém, de ferir alguém. Eu acho que todo mundo que acorda de manhã, fundamentalmente, acorda com a intenção de viver em paz, com a intenção de viver tranquilo e com a intenção de ser feliz. Pessoas doentes, realmente doentes da mente, podem até acordar de outra maneira, mas pessoas em seu juízo normal, eu acho complicado. Então, se eu penso que ninguém acorda de manhã fundamentalmente querendo o mal do outro, ninguém é fundamentalmente mal, ninguém é fundamentalmente ruim. E nós precisamos começar a levar algumas
reflexões com bastante... Precisamos levar algumas reflexões bastante a sério. Então, o caminho espiritual vai começar justamente quando você nota que existe a possibilidade de você parar de sofrer. E é isso que todo mundo quer. Então você começa a se aproximar de inúmeras tradições. Só que aí você começa a se aproximar de inúmeras tradições e você começa a perceber que essas tradições estão te enjaulando. Você saiu de um modo de vida onde você pensava que, vamos supor, você pensava que o certo seria trabalhar como um doido, tomar remédio para dormir, viver uma vida frenética, sem equilíbrio, com uma alimentação ruim. Você sai desse modo de vida, você descobre que esse modo de vida não é um modo de vida autêntico. Você sai desse modo de vida e você descobre que você entra em outro modo de vida e que da mesma maneira te limita. Da mesma maneira é tóxico. Então é necessário, existe algum caminho que não te limite? Existe. Existe um caminho que diz que você deve descobrir a sua verdadeira vontade e que você deve executá-la. Existe um caminho que diz que você pode ser autêntico. Existe um caminho que diz que você pode realmente ser uma pessoa livre e feliz. Existe um caminho que diz que você pode ser um indivíduo autêntico. Esse caminho é Telema. E um dos métodos que Telema oferece para que isso possa acontecer chama-se a meditação que desperta o gênio. E eu convido você a me acompanhar nesse curso, para que você possa se descobrir uma pessoa autêntica, para que você possa ser você mesmo, para que você possa agir segundo as leis de seu próprio universo. Faz o que tu queres a dizer tudo da lei. Tudo bem? Então essa é a primeira aula do nosso curso de misticismo telêmico, meditação em teoria e prática. Então assim, nessa primeira aula, eu quero fazer uma apresentação desse curso. Esse curso ele acabou se transformando em algo muito maior. Eu tinha em vista, quando eu comecei a idealizar esse curso, eu pensei em fazer apenas um curso voltado para aquele meu livro Meditação em Teoria e Prática. Aquele livro ele foi o resultado de anos de experiência com um curso que eu chamo de... Eu ministro esse curso até hoje. Eu comecei a idealizar esse curso em 2008. Comecei a estruturar ele em 2008. E em 2009, assim, pela primeira vez, eu consegui aplicar ele em uma plataforma que fosse viável para todo mundo. Para que todos pudessem praticar o curso sem precisar se preocupar com jargões difíceis do yoga, sem precisar se preocupar
com a tecnicidade que o yoga muitas vezes exige. Então eu pensei em fazer um passo a passo bem simples, bem fácil. E avaliando os ensinamentos da Hatha Pradipika, com o método de ensino de Swami Satyananda Sarasvati, eu consegui formar uma plataforma, uma estrutura lógica por onde o candidato ele pudesse percorrer passo a passo, com tranquilidade, no caminho de conseguir ter a experiência real da meditação. Ter experiências reais de meditação. Então, eu segui, por exemplo, uma estrutura lógica. Muita gente pensa que a Hatha Yoga, conforme estruturada na Hatha Yoga Pradipika, ela é uma prática voltada para o corpo. A gente tem que lembrar que o Hatha Yoga ele não é diferente do Yoga do Patanjali. Vamos só começar fazendo essa lição histórica. Por volta do século X, a escola do Patanjali ela estava em baixa. Estava perdendo popularidade na Índia. Depois aí de 10 séculos de existência, se a gente for considerar que o Yoga Sutra foi escrito no século I. Existem muitas divergências. Algumas pessoas falam que foi no século II depois de Cristo, algumas pessoas no século III, IV antes de Cristo, e algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que o Yoga Sutra foi composto em partes antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo e até 2 séculos depois de Cristo. Eu, para todos os efeitos, estou considerando que o Yoga Sutra ele foi escrito por Patanjali no século I. Então, depois de 10 séculos, no século X, a escola do Patanjali estava em baixa, porque existia a popularização do budismo e do Vedanta. Na verdade, o budismo estava solapando a Índia. Vedanta veio a partir do século VIII para tentar expulsar, a gente pode dizer assim, o budismo da Índia. E nesse lance todo, com os caldeirões espirituais fervilhando ali na Índia, a escola do Patanjali estava embaixo. E os Natas, que são uma tradição tântrica do norte da Índia, eles pegaram a escola do Patanjali, pegaram a doutrina do Patanjali e falaram, gente, o Patanjali escreveu muita coisa boa aqui. Vamos colocar alguma coisa aqui dentro do yoga do Patanjali e vamos transformar esse yoga do Patanjali. E aí o que os Natas fizeram? Eles pegaram elementos do Tantra, porque os Natas são uma tradição tântrica. Eles pegaram elementos do Tantra e colocaram dentro do yoga do Patanjali. Pegaram os chakras e levaram dentro do yoga do Patanjali. Pegaram a doutrina das nadis, das correntes de energia, levaram para dentro do yoga do Patanjali. Essa mistura, o yoga do Patanjali com esses elementos do Tantra, produziu-se o Hatha Yoga. Não esse Hatha Yoga popular que nós conhecemos hoje, mas produziu-se então a tradição do Hatha Yoga, a ciência espiritual do Hatha Yoga. E então, assim, partindo do pressuposto, partindo do princípio que não existe diferença entre o Hatha Yoga e o Raja Yoga, e depois a gente pode entrar assim dentro de um estudo mais elaborado sobre o que vem a ser essa história de Hatha Yoga, de Raja Yoga, por que é diferente, por que tem nome diferente. Mas esse não é o foco do nosso estudo nesse momento. Então, eu peguei a estrutura que Ramanatha propõe na Hatha Pradipika e a estrutura lógica e comecei a seguir esse fluxo de pensamento. Na Hatha Pradipika ele propõe o quê? Que primeiro você executa a postura. Depois da postura, você executa pranayama, a respiração. Pranayama não é respiração, mas para todos os efeitos aqui nós vamos considerar que Depois você pratica mudra e bandha.
e depois você pratica Dharana e Samadhi. Então, eu segui a estrutura dessa lógica. Eu parto da ideia de que não existe uma diferença entre o Hatha Yoga e o Raja Yoga. Os Hatha Yogis, eles não estavam falando de uma disciplina para o corpo. Eles estavam falando de uma disciplina para a mente, mas que utilizava o corpo como veículo para se chegar até a mente. Então, eu não parto desse pressuposto. Então, eu não parto do pressuposto que estamos falando de práticas distintas de yoga. Até porque eu não acredito em práticas distintas, em métodos, estilos diferentes de yoga. Para mim, o que existe é yoga. E quando a gente tenta separar o yoga, nós estamos aleijando ele. Então, uma prática de yoga consiste de adoração, consiste de trabalhos físicos, consiste de meditação, consiste de estudo. É um complexo de práticas que não podem ser divididos, que não podem ser desmembrados. Isso é um equívoco. Então, considerando que Hatha Yoga está falando de um processo meditativo muito profundo, nós passamos para um próximo nível de interpretação da Hatha Pradipika. As pessoas costumam interpretar a Hatha Pradipika como um manual de yoga físico, de yoga para o corpo. Eu não deixo de interpretar dessa maneira. Também é. Mas essencialmente é um trabalho para a mente, que utiliza o corpo. E existe uma lógica. Os yogis, eles conceberam o processo meditativo. E Ramanatha demonstra isso na Hatha Yoga Pradipika muito bem, como a criação de um espaço metageográfico. Um espaço psíquico, que os yogis chamam de Palácio do Rei. E quem é esse rei para os yogis? Esse rei para os yogis é Shiva. Portanto, é necessário você preparar um espaço para que Shiva possa habitar, que é o Palácio do Rei. E o que Ramanatha expõe na Hatha Yoga Pradipika é a construção desse espaço metageográfico passo a passo. Eu peguei essa construção que ele propõe na Hatha Pradipika e adaptei ela de uma maneira simples e fácil que qualquer pessoa possa praticar. Pensa bem, quando nós vamos começar a construir alguma coisa, quando nós vamos começar a levantar alguma estrutura, nós primeiro precisamos o quê? Firmar as suas bases. Essa construção desse espaço metageográfico, Ramanatha propõe como primeiro passo asana, pitta. Nós podemos observar que esse espaço metageográfico ele é de característica exclusivamente subjetiva. É algo na sua mente. É algo que você tem que construir na sua mente. No entanto, Ramanatha propõe que você pode ter uma postura física que esteja correlacionada com essa estrutura metapsíquica, metageográfica. Uma postura física que represente, na verdade, essa estrutura, que é o Palácio do Rei. Então, isso começa com Pitta. Através de Pitta, o assento, a postura, você começa a construir a estrutura deste Palácio do Rei. O Rei é Shiva. Ele precisa vir morar, ele precisa de um trono, ele precisa de um assento. Pitta é isso, é assento. Então, assento, asana, é o trono do rei. Então, nós temos que construir primeiro o trono onde ele vai se sentar.
E essa é a estrutura do nosso espaço metapsíquico. Essa estrutura, essa postura, ela tem que ser confortável e, ao mesmo tempo, ela tem que ser estável. Estável e confortável. Estável e confortável. Esse é o segredo. E interessante notar que, embora nós estamos falando de Hatha Pradipika e ela propõe algumas posturas diferentes, que não são posturas de meditação, a gente tem que lembrar que a primeira escritura do Hatha Yoga, que é... Esqueci. Caramba, esqueci, agora vou lembrar. Na primeira escritura do Hatha Yoga, que me falha o nome, Gorakshanata, ele propõe apenas uma única postura, Sukhasana, que é a postura fácil, que nós vamos estudar na hora que chegar na hora de posturas para meditação, nós vamos ver algumas posturas de meditação. E essa é uma postura simples, com as pernas cruzadas. Então, assim, necessariamente você não precisa estar, quando eu falo de construção do Palácio do Rei, referente a posturas, eu não estou falando das posturas dinâmicas, mas sim posturas meditativas. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a construção do Palácio do Rei é asana. O segundo passo na construção do Palácio do Rei, que Ramanatha propõe, é pranayama. Pensa de uma maneira mais lógica. Nós estamos falando da construção de alguma coisa. Quando nós vamos construir alguma coisa, nós sujamos todo o ambiente, certo? Depois que nós construímos, levantamos as paredes, edificamos as estruturas, nós precisamos o quê? Precisamos limpar o local onde nós estávamos construindo. Senão se torna impossível morar ali. Então nós temos que fazer o quê? Uma limpeza no lugar. Justamente. O pranayama, ele é a limpeza que você faz depois que construiu a estrutura do palácio. A prática do pranayama é uma prática de purificação no corpo e na mente de aspectos que são completamente alheios à sua natureza, à natureza de quem está meditando. Então, o segundo passo na construção do Palácio do Rei é pranayama, a purificação dos nossos elementos brutos, tanto no corpo quanto na mente. Então, seguindo os passos lógicos aí da construção do Palácio do Rei, o terceiro passo que Ramanatha propõe é mudra. Veja bem, quando nós construímos alguma coisa, para morar nós precisamos limpar. Depois que nós limpamos toda a estrutura da casa que nós estamos construindo, o que a gente faz? A gente coloca mobília dentro. A gente decora a casa. A gente dá à casa a cara que a gente quer que ela tenha, que é só um reflexo do nosso universo interno. É a mesma coisa. É isso que a mudra faz. A mudra, ela pega essa estrutura metapsíquica e transforma essa estrutura em acordo com a sua natureza interior. É a mudra a responsável por conduzir a energia da Kundalini ao seu despertar, aos seus canais. Isso existe uma lógica na prática, que a gente depois vai abordar isso. No dia a dia da prática do Hatha Yoga. E a mudra, ela vai ser importante porque ela vai dar a essa estrutura metageográfica a sua identidade. E nós vamos chegar a um ponto no nosso curso onde nós vamos abordar profundamente essa questão das mudras e como que isso é feito na prática da meditação. Finalmente,
Depois que nós construímos uma casa, que nós limpamos e decoramos a casa, o que está faltando? Está faltando a luz. E aí, quando a luz se acende, a gente entra na casa e mora nela. Esse é o quarto passo, que é o quarto capítulo da Hatha Pradipika. Quarto e último capítulo da Hatha Pradipika, que é Samadhi. É quando o meditador, quando Shiva se assenta no trono e assume o seu lugar de rei no palácio. É quando o meditador, nos termos aí da gnose telêmica, é quando o meditador, o telemita, ele consegue finalmente chegar na iniciação de Tiferet e ter a consecução com o seu sagrado anjo guardião. Então, essa foi a estrutura original pela qual eu quis caminhar esse curso desde 2008, 2009, quando eu comecei a formular ele. E aí, com o passar do tempo, eu consegui observar nos alunos e, a partir dessa inferência, melhorar a maneira como eu apliquei essa estrutura na construção da meditação dos alunos, de maneira a ficar bem simples e bem fácil. E eu vou estar aplicando isso nesse curso com vocês. Mas como eu falei no início, isso ficou muito maior. Então, muitas pessoas vêm me pedindo para mim falar isso dentro de um contexto telêmico, para que eu pudesse ajudar os irmãos da A nas suas práticas. Então, eu resolvi ampliar esse curso e não vai ser um curso simplesmente de meditação em teoria e prática, mas de misticismo telêmico. Meditação em teoria e prática. Ou seja, nós vamos falar de todo o misticismo que envolve a filosofia de Telemann. E para isso a gente precisa primeiro entender o que é um misticismo. Vamos chegar lá. Mas o foco desse curso, embora nós vamos falar do misticismo telêmico, e isso engloba falar não apenas da meditação e das práticas que envolvem a meditação, mas também para falar de algumas práticas ritualísticas, como o Liber Hash, o ritual menor do pentagrama, o Rubi Estrela, o Safira Estrela, não, Safira Estrela não, mas o ritual Regule, e o Safira Estrela é num próximo curso, que eu estou pensando em fazer, depois desse, que é Misticismo Telêmico, Magia Sexual. Aí a gente vai estudar o Safira Estrela. Então, o processo é esse. Eu aumentei a envergadura e o arco desse curso para estar aí beneficiando também os meus alunos na A, os alunos de outros instrutores da A também, de outras linhagens, de outras linhas, desculpa, e telemitas que se interessem pela prática da meditação. Embora estejamos falando de um curso de misticismo telêmico, o foco ainda é a meditação. Ok? Então, nós vamos poder ter a oportunidade de entrar nos escritos do Crowley mais importantes sobre a prática da meditação, que é o livro 4, parte 1, Misticismo, e o 8 lições sobre yoga, que está completamente traduzido aí por um irmão aí da SET, e vai estar nas apostilas das lições do nosso curso. Deixa eu falar alguma coisa sobre essas lições. Eu ainda estou escrevendo a primeira lição. Eu acredito que a primeira lição vai dar alguns vídeos, né? Então, eu não estou fazendo uma conexão direta entre um vídeo específico e uma lição específica. Uma lição pode ter vários vídeos. Então, eu estou fazendo esse primeiro porque as pessoas já estão perguntando quando que eu vou começar. Então, como eu ainda estou fazendo a primeira lição, eu estou fazendo esse vídeo aqui de introdução ao nosso curso. Bom, então agora a gente precisa falar de misticismo, antes de entrar em misticismo telêmico e antes de entrar nas nossas práticas, nos nossos objetivos, para finalizar aqui esse vídeo. O que é um misticismo? Crowley, no livro 4, parte 1, ele
ele faz uma integração, ele faz uma conexão entre a palavra misticismo e yoga. Então eu posso falar que misticismo é yoga. E no âmbito aqui do nosso curso, nós vamos tratar misticismo como yoga. Mas em um sentido geral, eu penso que misticismo é o nome dado a toda corrente real de prática e de pensamento que possibilita que o indivíduo entre em comunhão com o divino. Esse é o espírito do misticismo. Fazer com que cada um, por seus próprios esforços, tenha uma comunhão real com o divino. Portanto, o místico ele não está interessado em suposições filosóficas, ele não está interessado em conjecturas intelectuais. O que o místico quer e o que ele almeja é a experiência. A experiência só é possível acontecer por meio do experimento. Portanto, o misticismo ele define o caminho e ele também define o objetivo onde nós queremos chegar. Misticismo é toda prática espiritual que te leve em comunhão com o divino. E, ao mesmo tempo, misticismo é a ciência e a arte de estar em comunhão com o divino. Então, nós estamos falando do cerne de toda busca espiritual. Nós estamos falando do objetivo último de todas as filosofias, que é possibilitar com que o indivíduo tenha uma conexão real com o mundo espiritual, com o divino. Então, uma vez que o misticismo é a ciência e a arte de estar em comunhão com o divino, o que é o misticismo telêmico? O misticismo telêmico é um conjunto de práticas místicas e mágicas. Por práticas místicas, eu quero dizer meditações, respirações, técnicas de purificação, tudo que envolve o universo do yoga. E práticas mágicas, rituais mesmo, rituais de banimento, rituais de invocação, rituais de consagração, conjurações, rituais de magia. O misticismo telêmico é uma sábia combinação entre técnicas místicas e técnicas mágicas para te levar ao quê? A qual objetivo? A união com o divino, a experiência com o divino. E que experiência é essa? Em uma primeira análise, em um primeiro ponto de partida, o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. Então essa é a primeira experiência mística que um telemita tem que galgar. Então nos nossos próximos vídeos nós vamos poder ter a oportunidade de destrinchar isso de uma maneira muito melhor. Vamos falar de cada assunto em cada vídeo, de cada técnica em cada vídeo, para que você possa ter um processo de aprendizagem assim, bem didático. Pelo menos eu vou tentar me esforçar para passar isso de uma maneira bem didática para você. E que você possa colocar em prática definitivamente.